Bom, então, agradeço a aceitação do convite pela doutora Maíra Veloso, que é radiologista do Hospital Universitário, também do Hospital Sírio-Libanês e do grupo DASA, para falar para a gente sobre avaliação radiológica de nódulos adrenais. A doutora Maíra, ela, em diversos grupos que assim eu às vezes participo, ela participa também, e chama atenção muito a capacidade dela de avaliação e também de conseguir passar para a gente de uma maneira bem didática o que ela está enxergando lá na imagem. Então, acho que isso foi muito importante, né, para a gente escolher uma pessoa como ela aqui para falar dessa avaliação de nódulos adrenais. Queria te agradecer, viu, Maíra? Eu vou te colocar como host aqui. Deixa eu ver se tem. Acho que só como host mesmo. Não consigo fazer você apresentar se não for assim. Mas depois eu testo. Pronto, agora você pode compartilhar a sua tela. Joia, obrigada pela gentileza aí, como sempre, do convite, da apresentação. Puxa, fico lisonjeada aí com as tuas palavras, obrigada. Então, vamos falar um pouquinho de avaliação por tomografia e ressonância das glândulas adrenais. Todos os meus conflitos de interesse estão nesse slide aqui. Foi um tema que me foi proposto para falar em torno de 30 minutos. Talvez eu ultrapasse um pouquinho esse tempo. Eu vou fazer muito esforço aqui para tentar me manter dentro desses 30 minutos. Então, a minha proposta da aula é falar um pouquinho da anatomia das adrenais, falar um pouco dos incidentalomas adrenais e, sobretudo, deles, né? Porque eu acho que é muita pretensão a gente tentar, nesse tempo curto, falar sobre todas as lesões benignas adrenais. Vou falar um pouco sobre os métodos de imagem disponíveis, então, tentar explicar por que a gente prefere um em detrimento de outro, por que a gente escolhe um em detrimento de outro. E a gente vai falar, então, muito mais de tumores benignos, os incidentalomas, e dentro dos incidentalomas, os adenomas, e vamos passar um pouquinho também pelos tumores malignos para a gente ter uma ideia do que a gente pode esperar, né? Então, quando a gente fala de adrenal, é isso aqui que vem na minha mente, um punhado de gaivota. Foi assim que eu aprendi na tomografia, que a adrenal era muito parecida com as gaivotas. Ela é uma glândula que tem em torno de 2 a 6 centímetros de espessura, muito delgada, inclusive muitas vezes negligenciada nas avaliações por imagem. Exatamente porque é uma glândula bastante pequenininha, com um comprimento aí de no máximo 4 centímetros, mas como ela é alongada, né, às vezes a gente nem vê isso no mesmo plano de imagem, e precisa realmente buscar ativamente pelo adrenal para fazer essas avaliações de forma mais sistemática e mais delicada, né? Então, aqui é uma representação de como a tomografia mostra a glândula adrenal, como essas imagens bastante delgadas, vocês veem que é muito parecida com aquelas gaivotinhas ali que eu mostrei. Então, a glândula adrenal, ela morfologicamente se divide em duas partes diferentes, né? A cortical e a medular. A cortical, essa região mais externa, ela tem zonas diferentes, né? E que produzem, cada uma delas, hormônios diferentes, como já foi passado anteriormente aí pela doutora Cristiana. E a parte, enfim, os corticoides, né? Sejam os mineral, os glico ou os corticoides relacionados às gônadas, né? E a parte central, a medula adrenal, promove a produção principalmente de adrenalina, né? Outros hormônios de estresse. E isso vai ter um impacto importante naquilo que cada tumor, seja o tumor que compromete a glândula na sua porção mais cortical, seja o tumor da medular adrenal, vai produzir de hormônio diferente, portanto, a gente espera uma manifestação clínica diferente também dessas lesões, o que muitas vezes é uma pista para o diagnóstico, né, que inclusive precede a imagem. Bom, eu vejo gaivotas bem tranquilas aqui, morfologicamente normais, mas volta e meia a gente encontra uma gaivota meio gordinha aqui na região da haste, e essa é a gaivota que me preocupa, é a gaivota que pode trazer consigo aí um incidentaloma, né? Então, incidentaloma, por definição, é aquela lesão que eu não espero encontrar no exame de imagem, que é um achado, então, absolutamente não esperado, que pode se dar em diversos órgãos, e aqui no caso das adrenais especificamente,
Os exames de imagem feitos por outra razão qualquer, desde cálculos até mesmo pacientes oncológicos, por exemplo, um estadiamento tumoral, trazem uma prevalência de até 4,4% de incidentalomas, né? Há alguns trabalhos que elevam essa incidência até praticamente 10%. É muita coisa, né? Se de cada 10 exames, um tiver um nódulo adrenal desconhecido até então e que vai demandar uma investigação adicional, se a gente pensar dessa maneira, é uma estatística bastante grande, né? E pode ocorrer em pacientes muito jovens, menos frequentemente, claro, né? E mais pacientes bastante idosos. E essa estatística aqui, entre 7% e eventualmente 9% de incidentalomas acima dos 70 anos, provavelmente é subestimada. Há alguns estudos em necropsias que dão conta de 32% de incidências de nódulo adrenal. Então, a cada 10 pacientes, 3 teriam uma lesão adrenal não conhecida, né? A maioria delas, elas não têm alteração nenhuma, né, do ponto de vista hormonal. 70% das vezes são adenomas não funcionantes e, eventualmente, 20% dos casos têm alguma alteração subclínica que passa a ser mais relevante depois do momento desse diagnóstico. De todo modo, a gente tem uma questão a resolver agora, né? Mesmo sendo um adenoma não funcionante, mesmo eu caracterizando essa lesão como um adenoma, e a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente isso a seguir, né? O que que eu faço com esse paciente? Como é que eu sigo essa lesão? Eu preciso seguir? Não preciso seguir? Como é que é o segmento proposto, né? Vocês vão ver que ele não é unânime. Cada sociedade, em cada momento do tempo, traz uma proposta de segmento diferente. Então, há propostas que são mais extensamente seguidas, sobretudo as que são visitadas pelas sociedades americana e europeia, né? E todas partiram desse algoritmo aqui publicado em 2010, né? Foi um white paper aí que fez bastante sucesso, uma repercussão bastante grande na época, né? E que fazia uma diferenciação entre lesões benignas e malignas, isso é assim até hoje, né? E os nódulos que a gente consegue definitivamente caracterizar como adenoma ou não. Qual é a proposta, então? Vou voltar nesse slide já. Qual é a proposta, então, que eu vi mais frequentemente mencionada, né? Então, a primeira é fazer novamente, hoje, essa avaliação não exclusivamente por imagem, mas, obviamente, associá-la a uma avaliação hormonal que já foi vista por vocês, e assim, né? Então, aqui alguns desses statements, né? E assim, então, fazer os segmentos mesmo de lesões que têm uma característica de adenoma, fazer imagens entre 3 e 6 meses, depois 1 a 2 anos, e se em alguns trabalhos, inclusive por imagem, sugerem uma avaliação apenas uma vez a cada 5 anos. Então, vocês veem que tem uma longa jornada aqui entre um polo e outro, e talvez artigos como esse que foi publicado na Frontiers aí no final do ano passado tragam uma luz no fim do túnel, né? A gente com uma perspectiva de entender que esse algoritmo ainda não está finalizado, né? O que que esse trabalho trouxe que foi interessante, né? Ele trouxe como uma novidade a avaliação não só morfológica desses nódulos, mas um estudo, uma coorte de mais de 10 anos, mostrando, seguindo em torno de 250 nódulos adrenais, né? Às vezes os pacientes têm mais de um nódulo, e determinando alguns achados bastante interessantes. Primeiro, as lesões crescem muito lentamente. Claro que existe um ou outro nódulo outlier, né, que vai crescer mais do que o esperado, mas de uma maneira geral, eles crescem de maneira subcentimétrica ao longo de 5 anos. E ainda com uma característica interessante, aqueles maiores têm embora tragam aí por conta do tamanho uma preocupação maior, né, os maiores é que eu me refiro abaixo de 3 centímetros, mas que por conta do tamanho traria uma preocupação maior, puxa, se crescer ele vai para uma caracterização aí de um nódulo cirúrgico, né, de um nódulo que demanda avaliação operatória. Por outro lado, parece que a atenuação desses nódulos tende a diminuir com o tempo, como se eles aumentassem o teor de gordura que eles têm em si. Então, ele faz até uma proposição muito curiosa nesse artigo, dizendo que os nódulos envelhecem, né? Abre aspas e fecha aspas, como sendo a percepção da gordura cada vez maior, vista pela imagem,
um critério de benignidade que vem se reforçando aí ao longo dos anos, né? Ele controlou, nessa coorte dele, não houve nenhuma surpresa de malignidade desses nódulos, e particularmente, embora alguns passem a ser secretores e deixem aqueles 70% ali dos nódulos não funcionantes, né? Particularmente isso reflete muito do dia a dia do radiologista, né? A gente, de uma maneira muito ímpar, observa que os nódulos caracterizados como adenoma têm um crescimento explosivo no intervalo de 2 anos ou alguma mudança que acabe, enfim, culminando num evento cirúrgico, por exemplo, né? Então, a gente vai falar algumas das complicações que podem ocorrer aí nessa trajetória, mas eu queria deixar essa pergunta em aberto. Eu não sei o quanto esse protocolo já é 100% aceito, acredito que não, pelos dados da literatura, e acho que ainda cabe muita discussão aí de qual é o intervalo ideal de tempo para seguimento desses incidentalomas. De fato, o que a gente mais vê no dia a dia é um segmento de 6 em 6 meses por tomografia, depois anual, depois de 2 em 2 anos, mas só para colocar aqui uma pimenta na discussão, né, que esse segmento de 5 em 5 anos ele já vem sendo cogitado também. Muito bem. Como é que eu avalio as glândulas adrenais para chegar a essa conclusão de que o incidentaloma é um adenoma ou não, né? Primeiro, eu preciso procurar um método que tenha uma boa sensibilidade e uma altíssima especificidade. Eu não posso errar, eu tenho que ser capaz de reconhecer que ali há uma lesão e de caracterizá-la com a maior fidelidade possível. O erro aí, ele pode custar um diagnóstico equivocado, por exemplo, em vez de um feocromostoma, eu dizer que é um adenoma e um retardo óbvio diagnóstico. Bom, então há alguns critérios que eu utilizo para esse teste ideal. Primeiro, é o critério de tamanho, né? Então, um relativo, uma relativa repetição na literatura aí, que lesões acima de 3, 4 centímetros hoje são lesões já que vão ter um encaminhamento cirúrgico, né? E a gente observa muito isso aqui para caracterização de nódulo adrenal. Primeiro, a forma, eu preciso ter certeza de que se trata de uma lesão arredondada, uma lesão lisa, de contorno muito bem definido, uma atenuação homogênea, sem presença de necrose, por exemplo. E eu vou também observar um outro achado, né? Além da atenuação, que vai refletir essa concentração de gordura dentro da lesão, concentração lipídica intracelular, eu também vou visitar como é que essa lesão se realça, né? Como é que é o realce dela ao longo de um intervalo de 15 minutos de tempo, sabendo que há uma diferença perfusional entre lesões benignas e malignas. É isso que eu estou buscando. Entender qual é a cinética de contraste daquela lesão e saber como é que ela se comporta mais para um espectro benigno ou maligno. Eu posso ainda agregar outras avaliações aqui nas lesões adrenais, né, no que tange à atividade metabólica, tanto por ressonância magnética quanto por PET-CT, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma lesão que cresce muito rapidamente em 6 meses, muito possivelmente essa lesão não é um adenoma, e ela veio com um diagnóstico incerto ali naquele primeiro momento, óbvio, ela vai demandar uma investigação adicional. Ela é uma lesão suspeita, até prove o contrário. A não ser que seja uma lesão que sangrou, né, ou que teve algum outro evento muito pontual que justifique esse aumento volumétrico rápido, né? Caso contrário, as lesões benignas, os adenomas, eles têm um crescimento muito, muito discreto aí no intervalo longo e tendem a ser estáveis. E a estabilidade, ela, assim como é considerada em outros sítios do corpo, outras lesões, né? Ela é um dos principais critérios de benignidade em pacientes oncológicos também. Então, não é porque o paciente é oncológico que ele vai ter toda a lesão detectada nele como uma potencial metástase, não, né? Muito pelo contrário. Então, a gente às vezes joga a moeda em termos de estatística, né? Entendendo que às vezes metade das vezes esse paciente oncológico tem uma lesão benigna de adrenal. E aí, então, eu vou precisar visitar cada um desses critérios que eu mencionei aí para conseguir entender se essa é uma lesão benigna ou maligna. Eu posso fazer isso por tomografia, por ressonância, com ou sem contraste, e a gente vai ver agora como é que a gente faz isso, né? Bom, então, quando eu falo de tomografia, eu falo de uma tomografia ótima,
de uma tomografia num tomógrafo de múltiplos detectores, feita com cortes muito finos. Essa espessura de corte hoje usual, ela varia entre 0,5 milímetro até 2 milímetros para avaliação adrenal ideal, né? E isso porque eu preciso medir qual é a atenuação daquela lesão, quanto que há de absorção de raio-x ali naquela lesão. E isso tem a ver com a densidade da lesão, com o coeficiente de densidade dela. Então, como o adenoma, por exemplo, é uma lesão que tem bastante gordura no seu interior, na maioria das vezes, e a atenuação da gordura é uma atenuação, a densidade da gordura é uma densidade baixa, quando eu fizer essa medida, eu vou reconhecer, nesse contexto aqui de um exame tecnicamente ideal, uma atenuação bastante baixa naquela lesão. E isso tem, de largada aí, uma sensibilidade, sobretudo uma especificidade muito, muito altas, né? Então, tem alguns trabalhos que trazem a sensibilidade batendo a casa aí dos 100%, né? Eu sempre brinco que é uma coisa muito perigosa da imagem, né? Acho que não tem nada 100%. E aí a gente considerou para fazer essa avaliação, né, um corte, então, de 10 unidades Hounsfield, é um número mágico para adrenal. Quando eu vejo uma lesão adrenal arredondada, com contorno liso, que tem uma atenuação abaixo de 10 UH, muito provavelmente eu já tenho ali feito, selado um diagnóstico de benignidade, né? Então é um tripé, na verdade. É a atenuação, é o contorno e é o realce que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Dificilmente um radiologista vai fazer uma avaliação estanque ali de um desses três critérios. É um tripé que precisa ser obedecido para a caracterização de benignidade. Então, olha como é que a gente pode perder lesões por conta do critério técnico, né? Essa é uma tomografia feita com uma espessura de corte muito, muito grande. Então, 5 milímetros para mim é muito espesso. Eu falei que a gente faz exames com espessura de corte de 0,5 milímetro, né? E havia um nódulo adrenal que não preenche as características de adenoma e que foi negligenciado pela tomografia exclusivamente por conta da questão técnica do estudo, né? Então, é muito importante a gente fazer essa consideração. O adenoma é 50 a 80% dos nódulos adrenais, ele perfaz essa estatística. Então, ele é disparado a lesão mais frequente adrenal, e aí eu preciso, para caracterizá-lo por tomografia, encontrar um nódulo cuja atenuação seja abaixo de 10%, 10 UH, 10 unidades Hounsfield, que é a unidade que a gente usa para atenuação ou densidade, e isso acontece na maioria absoluta dos pacientes. Um terço dos pacientes, de todo modo, não se comporta assim. Ele vai ter, um terço dos pacientes vai apresentar um nódulo que é adenoma, mas que tem uma quantidade de gordura menor do que a que eu esperava, e vai dificultar um pouquinho a caracterização desse nódulo como adenoma definitiva pela tomografia. Então, primeira mensagem, quero fazer uma achei um nódulo incidental, quero fazer uma investigação desse nódulo. Qual o exame que eu vou fazer? Tomografia. Porque estatisticamente esse nódulo pode ser um adenoma, 80% das vezes o é, e estatisticamente em 2/3 dos pacientes eu consigo fechar esse diagnóstico pela tomografia, porque a maioria deles é um adenoma rico em lipídio. Quando isso não acontece, aí a gente vai entrar nos outros cenários de maior especificidade. Como é que esse protocolo de adrenal, como é que eu sei que esse exame foi feito certo, né? Então, a primeira coisa é que, de uma maneira geral, a gente faz avaliação no momento sem contraste, que é o que está demonstrado aí. Nesse caso, nessa paciente, ainda foi um achado incidental numa investigação de nefrolitíase, na verdade, que eu consegui perceber um pequeno nódulo na haste medial com uma atenuação baixa, abaixo de 10 UH, ela era -3, -4 quase. Então, eu consigo caracterizar aqui como um adenoma. Mesma coisa nesse outro exemplo, uma atenuação nessa lesão bem circunscrita de contorno liso, de quase 8 UH, 7,99. Então, minha primeira hipótese aqui vai ser adenoma. Então, quando é assim, um adenoma rico em lipídio, mesmo na fase sem contraste, eu já consigo assumir que esse provavelmente é o diagnóstico. O problema são os outros 30%, cujo principal diagnóstico diferencial serão as metástases. Então, aqui é o caso de um paciente de 78 anos com adenocarcinoma gástrico. Acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal, se vocês puderem me ajudar aí. Então, que eu consigo ver um crescimento de intervalo da lesão, uma lesão, embora
hipoatenuante, certamente na medida daria menos de 10 UH, contorno irregular, num contexto oncológico, uma lesão de um paciente com adenocarcinoma gástrico que cresceu no intervalo curto aí entre os estudos, ela é suspeita, né, para malignidade. Então, eu tenho outras alternativas, outras estratégias para fazer essa avaliação, como, por exemplo, o uso de PET-CT. Nessa outra paciente oncológica que, em princípio, apresentava nódulos na adrenal que poderiam simular hiperplasia nodular, por exemplo. E aqui no PET-CT, um desses nódulos com hipermetabolismo bastante acentuado. Isso eventualmente pode acontecer nos adenomas, é extremamente incomum, mas nesse caso, entendendo que a atenuação da lesão era mais alta das duas, e com o hipermetabolismo de uma delas, houve a suspeita de metástase, essa paciente foi biopsiada e o diagnóstico foi confirmado. Bom, então, recapitulando, tomografia, espessura ótima, tomógrafo multislice, exame bem feito. Não consegui caracterizar isso como um nódulo adrenal, adenoma, né? Aquele incidentaloma. Então, eu eventualmente vou precisar lançar mão de uma outra estratégia, ainda da tomografia computadorizada, para fazer esse diagnóstico. E essa estratégia é o que a gente conhece como protocolo para avaliação das glândulas adrenais, e ele utiliza contraste intravenoso e se baseia na aferição da atenuação da lesão em 3 momentos distintos do tempo, pré-contraste 60 segundos e 15 minutos, para fazer o cálculo de uma característica aqui, que é a depuração do contraste, também chamada de washout, é o termo mais popular aqui no Brasil, apesar de ser um anglicismo, né? Então, o que eu vejo aqui? Como é que o contraste se comporta na lesão ao longo do tempo? Sabendo que os adenomas são lesões que têm um washin, uma entrada do meio de contraste muito rápida, e um washout, uma lavagem desse meio de contraste também muito rápida, né? Então, eu vou fazer o cálculo do tempo, da porcentagem de lavagem desse contraste num intervalo de tempo de 15 minutos, seja utilizando também a sequência ou a fase sem contraste, seja não utilizando a fase sem contraste. Eventualmente, eu já faço um exame direto com contraste e tudo bem. Isso também é aceito, também é uma possibilidade aqui aventada. Quando eu faço esse protocolo e acho uma lesão com um washout absoluto e relativo com essas características aqui, a sensibilidade e a especificidade ela bate aí novamente próximo à casa dos 100%. Precisa ser com 15 minutos. Por quê? Porque o grande autor aí de adrenal, que é o Gilles Bolin, fez vários testes de tempo. Ele, no momento inicial na literatura, publicou que poderia ser com 10 minutos depois, eventualmente, e teve que fazer uma retratação numa outra publicação a seguir, dizendo que não dava, porque a especificidade caía muito a níveis não aceitáveis por conta da necessidade de definição muito rigorosa ali, né, da etiologia desse nódulo adrenal. Então, hoje é estabelecido, é consenso que 15 minutos é o melhor intervalo de tempo, a despeito de ser longo, para essa caracterização, né? E aí é o disclosure do Bolan numa publicação ainda em 2011 que não foi desmentida até agora, né? Apesar dos esforços, claro, de todos, para a gente tentar reduzir esse tempo. Então, o que eu faço aqui é uma conta muito simples, né? Utilizando aqui as atenuações da fase portal, menos a fase pré-contraste, depois da fase portal, menos a fase de equilíbrio, e aí consigo fazer essa avaliação do washout. Vejam que aqui ainda tem 10 minutos esse exame, foi no momento do tempo aí de antigamente que a gente fazia isso, agora não faz mais, né? Vários 15 minutos. Esse é um outro exemplo de uma lesão completamente diferente. Eu já vejo de antemão que se trata de uma lesão grande, irregular, de contorno lobulado, heterogênea, e vejo aqui, mesmo antes desse cálculo, que aquele aspecto esperado da lavagem do meio de contraste na fase do equilíbrio, né, então da redução dessa atenuação numa curva exponencial mais ou menos assim, né, não aconteceu. Então eu já sei, mesmo sem fazer essa conta aqui simples, que essa depuração não teria níveis compatíveis com adenoma, e isso aqui, na verdade, se tratava de uma metástase de carcinoma broncogênico. Mesma coisa, eu vejo aqui uma lesão com atenuação de 20, mas que, em vez de diminuir
né, o contraste na fase de equilíbrio, em vez de ele ter essa curva novamente exponencial, em que o pico estaria na fase portal, na fase de 60 segundos, e a depuração aqui na fase tardia, eu vejo um crescendo, né? Um aumento da contrastação da lesão ao longo do tempo. Claramente, esse washout também não seria compatível, se tratava de um feocromocitoma. E a ressonância entra onde, então? Já que a tomografia é tão suficiente, tão né, jóia aí para fazer esse diagnóstico, existe um intervalo de lesões, que são adenomas pobres em lipídios, que têm uma atenuação entre 10 e 30 UH na fase pré-contraste. Muitas vezes essa atenuação, embora nesse protocolo com contraste, a gente consiga perceber que se trate de adenoma, eventualmente o paciente tem, por exemplo, alguma restrição ao uso do contraste iodado, um fenômeno alergóide qualquer, por exemplo. E aí é interessante eu utilizar um outro método que pode ser sem contraste também. Eu vou utilizar uma ferramenta que a ressonância tem, só ela tem, que é um método com excelente contraste tissular. Ele permite medir dois tecidos muito próximos, ali juntinhos, e dizer qual é a caracterização de cada um deles isoladamente. Então, por conta disso, que a gente chama de contraste tissular, eu consigo, numa mesma lesão, perceber pequenas quantidades de gordura e estabelecer a presença dessa gordura intracelular dentro do adenoma, por exemplo, né? Então, é uma janela muito específica ali de utilização e que aí, de novo, vai longe aí a performance do método, né? Igualmente, também é um protocolo específico para avaliação adrenal. Segunda mensagem da aula, vocês precisam me dizer o que vocês querem, né? Então, se você pede um exame, ressonância magnética do abdômen total, e não põe a indicação, eu não vou fazer um protocolo para adrenal. Eu preciso, para ter essa performance, de um protocolo dedicado, que eu só vou conseguir alcançar se essa informação for compartilhada entre nós. Então, é muito, muito, muito relevante que na indicação clínica seja sinalizada que é essa a intenção da avaliação, tá bom? Adrenal. Porque aí eu vou fazer um exame com tudo que é necessário, inclusive com cortes mais finos, que na ressonância aí vão em torno de 3 milímetros, 4,4 milímetros, bem mais espessos do que a tomografia por uma questão do método mesmo, né? Eu consigo chegar muito perto aqui do benigno versus maligno, novamente uma acurácia muito alta. Isso porque eu avalio a gordura macroscópica versus a intracelular, presença de hemorragia, presença de degeneração cística ou necrose, e por aí vai, né? Todos esses outros critérios que talvez sejam de maior interesse ali para o radiologista, né? E aí consigo caracterizar bem o adenoma utilizando uma técnica que se chama o chemical shift, que vocês já devem ter lido certamente no laudo, uma queda da intensidade de sinal na ponderação T1 em oposição de fase. O que significa isso? Muito trocando em miúdos. A ressonância magnética se trata de um apanhado de sinal que eu faço por conta da movimentação dos núcleos de hidrogênio, dos prótons de hidrogênio nas células, que eu vou excitar ali por um campo magnético extremamente alto e colocando pulsos de radiofrequência sob, né, esse campo magnético. Muito bem. Então, tudo se trata aqui de vetores, né? Eu vou ter os prótons de hidrogênio e de gordura alinhados numa mesma direção. Quando eu faço esse chemical shift, coloco um pulso oposto, o que é água vai anular o que é gordura. Mas se eu tiver mais gordura do que água, esses vetores vão ter tamanhos diferentes. E aí a intensidade de sinal da gordura vai prevalecer. E eu começo a reconhecer essa lesão como gordura, né? Como hipointensa. Já já vocês vão ver como é simples isso. Então, se eu vejo um nódulo pequeno, regular, homogêneo, com queda da intensidade de sinal, como eu acabei de descrever, excelente. Esse é um nódulo de bom prognóstico, esse é um nódulo que muito provavelmente é um adenoma. Consigo pela imagem perceber se ele é funcionante ou não funcionante? Não, não consigo. Aí entra uma parte importante, né, da nossa correlação, que foi a que a doutora Cristiana trouxe. Se ele é grande, irregular, heterogêneo, com realce persistente, realce crescente, isso não é nada bom. O que eu espero é isso, numa paciente que veio avaliar hemangiomas hepáticos, um incidentaloma já observado e que foi prontamente reconhecido aqui, e a gente conseguiu ver aquela queda de sinal que eu descrevi. Puxa, tem gordura dentro dessa lesão, porque ela de branca passou aqui para preta, o vetor de gordura é maior. Então, esse é o sinal que prevalece
nessa fase, isso é um adenoma adrenal rico em lipídio. Ou então, nesse outro exemplo muito similar aqui, em que a gente vê novamente uma sequência em que houve uma queda da intensidade de sinal, adenoma rico em lipídio. Terceiro exemplo, a imagem passa a ser monótona, né? Vocês já estão craques aí, adenoma rico em lipídio. É a única lesão que tem gordura? Não. Então, eu mencionei antes que tem lesões que têm gordura intracelular e lesões que têm gordura macroscópica. Esse é o caso do mielolipoma. Ele, na verdade, tem tecido maduro e hematopoético nesse tumor da medular adrenal. Então, às vezes, ele é tão dramático quanto isso aqui. É um tumor tão volumoso, tão grande, em que eu reconheço claramente aqui a presença de gordura macroscópica, então não pode ser um adenoma, que ele forma grandes massas que, inclusive, simulam tumores renais, né? Ou então, talvez esse seja o aspecto mais comum, lesões menores, mas ainda assim, nesse caso, seguramente acima de 3 centímetros, com vários focos de gordura de permeio, diagnóstico de mielolipoma. Há outras lesões benignas, além do adenoma e do mielolipoma, como, por exemplo, os chivanomas, os ganglioneuromas, que eu não vou comentar agora, depois a gente pode discutir se vocês quiserem, e os cistos também. Os cistos são extremamente raros, né? Eles podem ser simples, quando ele tem um endotélio bem característico, né, usual, ou então podem ser pseudocistos também, né, com uma prevalência muito similar entre esses dois tipos de lesões císticas, né. Eventualmente, eles decorrem de uma degeneração ou de uma finalização aí de um momento de hemorragia prévia, né, ou ainda estão relacionados a linfangiomas, uma minoria absoluta das lesões císticas tem essas etiologias, né? De todo modo, elas sempre se apresentam dessa maneira. Um caso recente de um paciente de 59 anos, em que a gente vê a cortical adrenal bem fina, né, delgada, o realce é o realce da adrenal usual, e uma lesão sem nenhum realce, sem septação, homogênea no seu interior, que era caracterizada como cisto, assim como nesses outros dois casos, também um paciente de 59 anos, com cistos e uma paciente mais jovem, outro cisto adrenal, né? Então, é uma lesão que tem uma característica sempre assim de líquido, né, de água, e muito frequentemente a gente reconhece dessa maneira. Esse é um caso interessante de uma lesão que podia ser confundida aqui com um cisto simples, né? Mas o que tinha de diferente aqui nessa lesão já nesse momento, porque por aqui podia ser um cisto absolutamente usual, né? Tem uma calcificação grosseira na parede, mas no ultrassom havia uma ecogenicidade que não é compatível com cisto, parece uma tempestade de neve aqui no seu interior. E a gente via na ressonância que já havia algumas septações grosseiras aqui na parede. Então, isso não é um cisto simples. O que estava acontecendo aqui é que esse cisto estava sangrando, né? Em um exame subsequente, a gente já percebia uma redução volumétrica do cisto e uma área grande de retração de coágulo que ia mudando aqui de momento, né? Um sangramento muito agudo, já crônico, nos 2 meses de evolução dessa lesão cística que sangrou, aceptações mais grosseiras e que evoluiu aí finalmente deste momento inicial, em que a gente já via que tinha alguma coisa diferente ali pela ecografia, um sangramento, né, inicial, até 8 anos depois, quando eu vejo uma lesão completamente calcificada, né, na sua periferia e um resquício aqui do que havia sido aquele cisto que sangrou no momento inicial, né? Bom, das lesões benignas e hipovasculares, né, ou com uma característica bem definida ali no exame de toma e ressonância, acho que a gente encerra esse momento e começa um outro momento das lesões que são muito hipervasculares. Então, se eu espero que o adenoma tenha um realce rápido e uma lavagem rápida do contraste, eu espero isso ainda mais dessas lesões que eu vou comentar, com uma diferença muito sutil. O adenoma, ele realça avidamente ali na fase inicial, na fase dos 60 segundos. O fel, muito mais. É uma lesão que tem uma avidez pelo contraste enorme. E os cutoffs ali, os thresholds mesmo de realce dessas duas lesões são distintos. Então, se eu estou fazendo uma avaliação de adenoma e vejo uma lesão que realça absurdamente ali na casa dos 150 UH na fase
dos 60 segundos, eu já ligo um alerta vermelho de que essa lesão, na verdade, pode não ser um adenoma, pode ser um feocromocitoma. E o feocromocitoma é um grande mimetizador, né? Ele pode aparecer de várias maneiras distintas, ele pode vir, inclusive, como um incidentaloma, e 10% das vezes o tumor dos 10, né, são malignos ou bilaterais, ou ocorrem em crianças, ou tem um comportamento aí extraadrenal. Então, esse talvez seja o mais clássico dos feocromocitomas, né? Essa lesão que é heterogênea, tem umas áreas que são mais císticas aí no seu interior, um realce mais acentuado aqui na fase dos 60 segundos. Claramente, eu não consigo caracterizar isso como um adenoma, porque o realce houve na fase inicial, mas ele persistiu. Eu continuo vendo uma lesão heterogênea com realce persistente. Não posso confundir isso com adenoma de maneira nenhuma. E essa paciente foi uma paciente que a gente acompanhou um tempo atrás no hospital universitário, né, alguns anos, e tinha uma característica de muitas complicações. Ela primeiro fez uma pancreatite aguda, estava com a cirurgia marcada, fez uma pancreatite aguda grave, foi para UTI, quase morreu, depois evoluiu com esses pseudocistos, a gente não conseguiu perceber pela tomografia, que era o método que a gente tinha naquele momento, outras lesões focais, tumores de ilhotas, né, outras associações aí ao FEL. Depois ela conseguiu sair da pancreatite aguda. No pré-operatório, novamente, teve um infarto e miocardite, quase morreu novamente, mais tempo de UTI, depois finalmente ela conseguiu fazer a adrenalectomia. Mas há alguns casos, também ímpares, assim, na literatura, que replicam comportamentos muito parecidos com esse dessa paciente, né? Esse é um artigo em coreano, obviamente eu não li, não tenho essa expertise, mas eu achei interessante a chamada de um artigo também mais antigo que trazia essa mesma associação de pancreatite aguda e a cardiomiopatia, muito provavelmente induzida pela secreção de catecolamina exacerbada própria do tumor, né? Claro, é indispensável dizer que essa paciente teve desafios aí na anestesia também, né? Então, um FEL muito heterogêneo na ressonância magnética, ele costuma ter essa característica de uma lesão mais brilhante, mais hiperintensa, e eventualmente ela é tão brilhante que ela é chamada de bulbo de lâmpada, né? Mas vai continuando aí com seu aspecto heterogêneo e realce também, nesse caso em que havia mais necrose, igualmente heterogêneo. Vocês veem que eu estou mostrando FELs diferentes de propósito para, né, deixar claro que o padrão do feocromocitoma pode ser extremamente desafiador. E esse foi um paciente que eu tive enfim, a honra de seguir com a Adriana Lofrano. Era um paciente muito jovem, que vinha com duas lesões paraórticas, né? Era um caso de paraganglioma bilateral, né? Um paciente que foi operado dessa lesão e depois ele fez uma recidiva desse paraganglioma. E esse caso que para mim beira o inacreditável, era uma lesão cística, muito parecida com aqueles cistos adrenais que eu acabei de mostrar para vocês. Até aí, ok, mas o MBG veio positivo, essa lesão foi operada, o paciente também teve um desafio aí de uma crise adrenérgica na indução anestésica e é um feocromocitoma cístico confirmado. O único caso que eu vi até agora, que acompanhei pessoalmente, espero não ver outro, foi um desafio diagnóstico grande também e que, de todo modo, salienta e reforça a necessidade, muitas vezes, da gente perseguir o diagnóstico com a, a clínica presente e o papel da medicina nuclear e com o MBG, né? Agora com os data Tate, né, também, agregando no diagnóstico de FEL. Bom, paciente com câncer, como eu mencionei anteriormente, jogar uma moeda para cima, 50% das vezes é maligno, 50% das vezes é benigno. As lesões renais que a gente vai ver, né? Claro que há pistas. Lesões grandes, com margens irregulares, atenuação heterogênea, são lesões malignas, né? Então, eu não espero que haja uma lesão benigna que preencha esses critérios, né? E dentre as lesões malignas no paciente com doença oncológica conhecida, e mesmo, né, um paciente em estadiamento, aí as metástases são, claro, a apresentação mais comum de lesões malignas adrenais, né? Eu trouxe esse artigo aqui, publicado na revista Medicina de Ribeirão, a revista que tem uns artigos interessantes que a gente volta e meia pesca aí, né? Para lembrar para os residentes a importância da produção de conteúdo, né? Então, é sempre uma mensagem que eu gosto de deixar, eu sou uma entusiasta disso, eu acho que a gente tem que faz parte também da matriz de competências de todas as residências, orientar
e ser muito entusiasta e conduzir os residentes nessa produção de conteúdo. Isso é muito importante, né? 82 anos, adenocarcinoma de reto, uma lesão irregular com todas as características que eu mencionei, 4 meses de evolução, não tem dúvida que infelizmente se trata de uma lesão secundária, né? E às vezes as lesões secundárias, no momento inicial, tem algum desafio aqui na tomografia, embora a gente vê claramente aqui que o realce é aumentado ao longo do tempo numa curva, né, numa curva ascendente contínua, né, ela já favorece o diagnóstico de malignidade, e a gente observa aqui nesse exame de PET-CT a explosão que se deu nesse intervalo de segmento entre as duas lesões, e o PET-CT é um método bastante ilustrativo, né? Então, o apelo aqui desse mapa colorido é sempre excelente para a gente perceber com muita clareza que houve indubitavelmente aí uma progressão de doença. Doenças malignas de adrenais, o linfoma também é uma entidade que a gente precisa não esquecer, né? Tê-lo como diagnóstico diferencial, é mais frequente o linfoma secundário, um linfoma não Hodgkin de outros sítios comprometendo de forma secundária as adrenais do que um linfoma primário, como era nesse caso. A gente teve também um linfoma primário bilateral muito similar a esse no HLB alguns anos atrás, confirmado também. O PET ele tem um papel importante, mas como uma investigação de segunda linha. Vamos fazer uma investigação de adrenal, tomografia computadorizada. Segundo lugar, ressonância magnética. Em terceiro lugar, principalmente naqueles pacientes oncológicos, PET-CT. Dá para eu fazer uma avaliação de adenoma, por exemplo? É um pouco complicado, porque, como eu mencionei lá no início, às vezes o adenoma capta contraste, ou capta FDG também, né? Principalmente falando desse marcador. E aí isso pode gerar mais confusão do que alegria, né? Então, no PET-CT é muito. Eventualmente a gente vê um hipermetabolismo tênue na glândula adrenal esquerda, especificamente por conta da situação em que ela está inserida ali mais amplamente junto da gordura, que pode gerar algum tumulto, né? E, sobretudo, perda de tempo, né? Diagnóstico. O adenocarcinoma é um outro tumor que eu não posso deixar de mencionar, apesar da raridade, é um tumor sempre muito catastrófico. Ele tem 2 picos de incidência, um na primeira infância, 80% das vezes abaixo dos 5 anos de idade, e um segundo pico ali em torno da quarta e da quinta década de vida. Usualmente as sobrevidas são ruins, né? Apesar de toda a melhora de tratamento que a gente vem tendo, entendendo que o tratamento cirúrgico tem uma relevância muito importante, mas que são lesões que ao diagnóstico tem entre 6 e 20 centímetros, às vezes mais, né? Principalmente quando ele não tem nenhuma expressão hormonal, o que parece acontecer mais na mulher, essa expressão hormonal, não se sabe ao certo o motivo, mas quando não há nenhuma expressão hormonal, ela cresce até comprimir órgãos adjacentes, e aí muitas vezes é quando o diagnóstico é feito, né? Essa é uma criança de 3 anos, um daqueles casos tristemente inesquecíveis, né? Era uma menina que começou a investigação por telarca e pubarca precoces, uma lesão muito grande, calcificada, ela já tinha metástases pulmonares ao diagnóstico. Aqui a lesão, né? Calcificação grosseira é uma marca registrada desse tipo de tumor. Um outro paciente de 39 anos, né? Um paciente jovem com uma lesão também bastante volumosa, e a queixa dele era principalmente relacionada à compressão de órgãos e deslocamento, né, de estruturas adjacentes, como, por exemplo, o pâncreas bastante anteriorizado na cavidade abdominal, né, um órgão retroperitoneal que está praticamente ali junto da parede abdominal anterior e, por conseguinte, a compressão e deslocamento de todas as outras estruturas adjacentes. Bom, com isso eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas, né? Mas eu gostaria de frisar que o método de avaliação preferencial da adrenal é a tomografia com protocolo dedicado para avaliação adrenal. Contem para mim que vocês querem ver a adrenal e avaliar lesões, porque isso é fundamental para eu conseguir desenhar a melhor estratégia de protocolo, seja na tomografia, seja na ressonância. A lesão mais comum de detecção é o adenoma, e mesmo sendo adenoma, há uma tendência na literatura a seguimento dessas lesões, que eu até sugiro que sejam muito conversados com o time da endocrinologia também, para entender se, num contexto de adenoma secretor ou adenoma não secretor,
isso faria alguma diferença para o segmento, né? Já que há essa conversão ao longo do período. E também trazendo aqui a discussão que a maioria dos guidelines sugere um segmento inicial com 6 meses, depois 1 e 2 anos, e já há uma luz no fim do túnel ali para espaçar mais esse segmento. Parênteses, tomografia é um método que usa radiação ionizante. A radiação não pode ser negligenciada. Um segmento dessa maneira, como eu acabei de mencionar, de 6 meses, 1 ano e 2 anos, não vai trazer um risco de malignidade de largada e alto para o paciente relacionado à radiação. Mas em um paciente que faz outras tomografias repetidamente por outros cenários, isso precisa ser considerado. E se é só para avaliação de segmento da lesão, por que não fazer isso com ressonância magnética, que é um método que não utiliza radiação ionizante, e assim não vai precisar do contraste, e assim proteger esse paciente, já que o que eu vou acessar ali é praticamente de forma exclusiva, nesse cenário, o tamanho. Embora eu possa também fazer a visita da atenuação, na tomografia, o tamanho é o meu goal principal aí. Eu consigo, por esses métodos, fazer uma avaliação muito precisa desse diagnóstico diferencial também, do adenoma com outras lesões e, eventualmente, trazendo um diagnóstico do adenoma com ressonância magnética para aqueles casos selecionados em que o adenoma tem pouca quantidade de lipídio na sua composição. E o PET-CT naqueles casos mais selecionados ainda, principalmente oncológicos, né? Essa é uma foto do hospital universitário. Eu estava chegando para trabalhar, como vocês podem imaginar, um pouco cedo na quinta-feira passada, e vi os ipês aqui florescendo, vi o sol nascendo, achei tão bacana essa foto. Isso é para lembrar que radiologista também trabalha bastante, está lá. Então, contem com a gente todo o tempo e a gente está sempre à disposição para discutir os casos com vocês e para trocar ideia. A gente está ali no hospital junto, pode contar conosco. Muito obrigada. Obrigado, Maíra. Excelente apresentação. Muito bom, muito didática, como sempre. A gente só tem a agradecer. Bom, obrigada, eu que agradeço. Eu queria abrir um pouquinho para comentários, questionamentos. Fiquem à vontade. Doutora Cristiane, da Endócrina, se quiser também participar, fique à vontade. Pode Doutora perguntar, Maíra, gente. doutora Maíra, parabéns pela apresentação, é muito didática. Meu nome é Eduardo, sou R5 do serviço, e todo mês a gente faz uma reunião em conjunto com a Oncologia Clínica, na nossa visita de enfermaria, e hoje, por acaso, a gente teve um caso que talvez se a gente tivesse tido a aula um pouquinho antes, a gente teria sugerido mais propedêuticas. Era um paciente com uma lesão do sistema nervoso central, intracraniana, que já desviava a linha média desse paciente. Ele tinha um incidentaloma adrenal com características de benignidade. A única coisa que vinha diferente na tomografia dele era o tamanho da lesão. Acredito, não vou lembrar com certeza o tamanho, mas acho que 4,5. A gente não tem um controle evolutivo, então ele diagnosticou as duas lesões ao mesmo tempo, e acabou que o que ficou definido na nossa reunião é que ele seria operado primeiro no sistema nervoso central, que é a lesão mais grave dele, e depois seria feita a adrenalectomia, mas não foi aventada a possibilidade de talvez fazer uma ressonância para descartar ou agregar alguma coisa a mais aí no diagnóstico desse incidentaloma. Então, muito obrigado e valeu muito a pena assistir a apresentação. Obrigada eu, Eduardo. No teu caso aí, vai ser difícil esse paciente não ir para a cirurgia, né? Uma lesão desse volume, apesar de se tratar talvez no momento inicial aí na tomografia, haver uma expectativa, talvez, né, pelos achados que se trate de uma lesão benigna, eu não pagaria para ver, não, né? Se o paciente já tem uma lesão do sistema nervoso central associada e com uma massa acima de 3 centímetros, ela é cirúrgica. E, claro, vale a pena o exercício propedêutico dos outros métodos para a gente tentar trazer mais informações, inclusive porque numa eventualidade, por exemplo, de um FEL, isso faz toda a diferença para o seu planejamento, né? Então, Sim, acho com que é certeza. super válido, acho que é super válido, sim. Obrigada aí. Obrigado eu. Maíra, eu tenho uma dúvida. Digamos que eu solicitei
chegou um paciente com incidentaloma de adrenal. Vamos colocar 2 cenários. Um paciente, uma lesão redondinha, 3 centímetros, atenuação maior que 10. Outro cenário, um paciente com uma lesão de 4,5 centímetros, com atenuação maior que 10, uma lesão um pouco irregular. Nesses 2 cenários, o que é melhor eu solicitar agora para a investigação? A tomografia com contraste ou a ressonância? A tomografia com contraste em ambos. Eu acho que é o primeiro exame para ambos os cenários, né? Há uma chance maior, pela tua descrição, de que a segunda lesão, a de 4,5 centímetros com contorno irregular, seja maligna, né? E mesmo assim ela vai se beneficiar, o paciente vai se beneficiar da tomografia, até porque, a despeito de eu fazer um protocolo específico para adrenal, eu consigo rastrear o resto da cavidade abdominal, por exemplo, né? E não mencionei os sítios primários que são mais usualmente relacionados a metástases adrenais, mas cólon, mama, pulmão, rim, né, são alguns deles, e pela etiologia, alguns deles eu também consigo já visitar na mesma tomografia. Claro que os de pulmão e mama, por exemplo, não, né? Mas já acho que já é um ponto de partida. E a lesão de 3 centímetros, ela também muito provavelmente vai evoluir para uma lesão cirúrgica, né? Mas o fato de ela ser regular, ela me deixa um pouquinho mais tranquila, e em ambos os casos eu acho que a tomografia é o primeiro exame, com esse protocolo com contraste. Então, se eu fosse estabelecer uma sequência, tomografia sem contraste, dúvida, tomografia com contraste, dúvida, ressonância? Eu acho assim, quando os pacientes vão fazer protocolo de adrenal, normalmente eles já fizeram algum outro exame que mostrou essa lesão, né? E o que diferencia o protocolo adrenal das outras tomografias é o tempo que eu vou precisar de injeção do contraste e aguardar a lesão, a contrastação. Isso porque, a não ser em casos assim muito excepcionais em que os tomógrafos são muito, muito antigos, e aqui em Brasília e redondezas não é muito a nossa realidade, mas tem cidades do interior, por exemplo, que ainda tem tomógrafos helicoidais, que não são mais produzidos há décadas, né? Então, tinha, até pouco tempo, houve uma força-tarefa para recolher esses tomógrafos à força dos serviços, né? Então, não é muito o nosso caso aqui. Então, por aqui a gente vai ter sempre tomógrafos multi-slice, então essa questão da espessura do corte, ela em tese está assegurada. E aí o que o protocolo de adrenal vai fazer diferente é o tempo do contraste. Como esse paciente já veio de algum outro exame que mostrou a lesão adrenal, eu começaria com a tomografia direto com o protocolo adrenal, porque ela já vai trazer a fase sem contraste e as fases com contraste nos tempos corretos. Então, a ordem seria tomografia, incidentaloma adrenal, ponto de interrogação, não sei o que é. Tomografia com protocolo de adrenal, não tendo uma resposta e sendo ali entre 10 e 30 UH, ressonância magnética. Se não for entre 10 e 30 UH, a chance de malignidade é ainda maior. E aí, então, eu posso conversar com a equipe se vale fazer um PET-CT ou se a gente faz a ressonância magnética para avaliação do restante da cavidade. E digamos que eu estou com uma lesão que eu tenho uma suspeita forte de ser um adenoma adrenocortical de 10 centímetros. E o que eu quero avaliar é, existe invasão de cavo, existe invasão de fígado? Qual é o melhor exame para definir isso? No adenocarcinoma adrenal, tomo, igualmente. É uma lesão que costuma abrir já com metástase, né? Então, a tomo vai ver a lesão, vai estudar com bastante propriedade os limites da lesão, né, e as relações dela com os órgãos adjacentes e com as estruturas vasculares. Esse estadiamento vascular a gente consegue fazer muito bem por tomo. E, igualmente, a presença de metástases pulmonares, por exemplo, nas bases dos pulmões, que são sempre incluídas no estudo também. Então, eu novamente iniciaria por tomografia. Aí, se você está fazendo mitotano, sei lá, né, ou uma outra droga qualquer e quer fazer a avaliação de intervalo desse paciente, aí você pode fazer ressonância. Você já sabe que a lesão está lá, já entendeu as relações vasculares, muito possivelmente foi uma lesão não ressecável por alguma questão aí de invasão, seja lá de órgãos adjacentes ou de estruturas vasculares mesmo, aí para segmento vale fazer ressonância, porque a gente poupa o paciente da radiação. Uma outra coisa que vale a pena mencionar, a tomo é rapidinho, né?
Então, no instante, a gente faz tomografia. O protocolo todo da adrenal demora 15 minutos, porque eu fico esperando dar os 15 minutos, né? Então, cada aquisição na tomografia, ela demora 3, 4 segundos. E aí, a gente normalmente deixa o paciente ali repousando para aguardar o tempo que precisa do protocolo. Mas na ressonância, eu não tenho a mesma rapidez, né? Então, o exame de ressonância demora 40 minutos. Às vezes mais, se for um exame de ressonância de abdômen total, 60 minutos. Nem todo paciente consegue vencer o exame. Se for um paciente muito idoso, existe uma questão do auxílio que ele precisa ter, da cooperação em relação às apneias inspiratórias. Se for um paciente com dor, um paciente oncológico, ele pode ter dificuldade de se manter na mesma posição num período tão prolongado. Então, isso é sempre outro olhar que a gente precisa ter, né, em relação a paciente, o que a gente pode fazer para deixá-lo mais confortável e que a experiência desse exame também não seja ruim, né, nesses outros cenários aí que eu coloquei. Sabe que isso é muito bom para a gente, né? Porque o cirurgião gosta de olhar a imagem antes da cirurgia, e a gente não entende nada de ressonância. Tomografia, pelo menos, a gente consegue enxergar alguma coisa. Mas eu juro, não é muito diferente. Eu estou à disposição para vencer para fazer vocês vencerem né, esse desafio aí, porque não é diferente assim, eu juro. Dá para aprender bem, e claro, né? Você fala assim, mas vocês são feras nisso aí. Imagina. Bom, mas eu acho que foi excelente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Antes de encerrar, eu só queria deixar claro o seguinte: eu recebo muita lesão de adrenal. E a primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma lesão de adrenal é mandar para fazer imagem ou discutir com o radiologista e encaminhar para o endocrinologista. Eu acho que isso ficou bem evidente na aula da doutora Cristiana também, que eu acho que a gente não tem a capacidade de saber aquelas nuances que tem da investigação para saber se é um nódulo funcionante ou não, porque a grande questão frente a um nódulo adrenal é essa: é maligno ou não é pela imagem? Ele é funcionante ou não é pela avaliação endocrinológica? E aí sim que entra o papel do urologista ou do cirurgião. Esse caso ele tem que ser esmiuçado melhor. Então, eu falo já, Eduardo, que você perguntou daquele caso, você colocou um caso aqui. Faltou saber se aquele nódulo é funcionante ou não, porque não é porque tem um tumor que você não pode ter um adenoma funcionante na adrenal. E você, se for operar de qualquer outra coisa, você precisa saber se esse paciente não tem um FEL. Porque se ele tiver um FEL, ele pode fazer crise adrenérgica no meio de uma cirurgia cerebral. Imagina isso, se ele sangra do cérebro uma crise adrenérgica no meio de uma cirurgia. Então, sempre tem um nódulo adrenal, vai para uma outra cirurgia, precisa mandar para o endócrino para excluir se ele tem funcionalidade ou não. Isso eu aprendi, eu acho que é uma conduta que é o correto. Verdade. Certo, doutora Cristiane? Certo, eu estou aqui para concordar com o que você está falando. A gente está justamente fazendo nossas aulas de adrenal, lá na residência, né? A gente está no módulo de adrenal, e a Cristiana comentou o quanto é importante esse trabalho conjunto nesses nódulos, né? Porque realmente adrenal são muitos detalhes de imagem, como a Maíra acabou de apresentar super bem, foi ótimo, adorei. E do ponto de vista de hormônio também, a gente tem que investigar muito bem justamente por todas essas nuances, né? Então, é muito importante, é uma das glândulas que a gente tem que caminhar muito junto, né? O cirurgião, o endócrino, o radiologista, muitas vezes a gente está trazendo também o médico nuclear, como a Maíra falou, né? Com essas novas tecnologias, né? Novos isótopos. Então, quanto mais interação, acho que vai ser melhor para o paciente. Com certeza. Adorei a aula, viu? Ótima. Obrigada. Às ordens. Então, vamos encerrar. Doutora Maíra, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, pela aula, e obrigado a presença de todos aí. Um abraço. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.